no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O presidenciável Ciro Gomes decidiu se reunir com os deputados estaduais e federais do PDT e afirmou que fará todo o esforço para garantir a unidade do partido e da aliança que governa o estado do Ceará. Esse é um dos principais assuntos dos bastidores políticos, que quem traz agora mais detalhes é o repórter Carlos Alberto. O presidenciável Ciro Gomes disse nesta segunda-feira, logo após se reunir com deputados estaduais e federais do PDT, que tudo que estiver ao seu alcance fará para restaurar a unidade da aliança partidária que governa o Ceará. Ciro afirmou ainda que o desafio é reunificar a ampla coligação do PDT com os demais partidos, porque, segundo ele, o que está em jogo não é o destino do PDT ou de pré-candidaturas, mas sim do Ceará. Não é o destino do Ceará, não é só o destino do PDT, nem só o destino dos pré-candidatos, todos eles muito qualificados, e que nós precisamos achar um caminho para restaurar a unidade que, infelizmente, tem sido muito insultada, muito agredida por erros de parte a parte, enfim, tocando a minha tarefa de tudo que estiver ao meu alcance fazer para ajudar a alcançar esse ambiente de unidade, do grande projeto, não é só a unidade do PDT. O presidente da Executiva Regional do PDT, André Figueiredo, anunciou que no próximo dia 18, às 17 horas, o Diretório Estadual vai se reunir em caráter deliberativo para anunciar o nome que o partido lançará ao governo do Estado. André disse que a semana será dedicada a buscar entendimentos com lideranças dos demais partidos para unificar a aliança que governa o Estado. Uma das conversas será com o ex-governador Camilo Santana. Ao ser questionado sobre as divisões internas, André Figueiredo classificou como legítimo o comportamento de cada deputado estadual ou federal manifestar preferência por um ou outro nome, mas afirmou que, após a deliberação pelo Diretório Estadual, não serão admitidas discrepâncias sobre a candidatura escolhida. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre as eleições de 2022. A direção do PSD critica o movimento da articulação política do governo do estado, que mobiliza prefeitos, segundo os dirigentes estaduais do PSD, com pedido de apoio a Isolda Sela. Sátiro Salles. O presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, recomendou aos prefeitos filiados à sigla para se absterem de manifestar opinião sobre qual deve ser o nome que o PDT deve escolher para disputar o governo do estado. Domingos afirma por meio de uma nota publicada nesta segunda-feira que as opiniões nada contribuirão para o processo de definição do PDT, que neste momento está inadequadamente inflamado. Domingos, que tem transmitido a aliados que será vice na chapa do PDT ao governo do estado, convenceu também a deputados estaduais da agremiação a retirarem os seus nomes do manifesto de apoio à pré-candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela. A nota do PSD segue a mesma linha adotada pelo presidente regional do PDT, André Figueiredo, que definiu como coação o apelo da ala política do Palácio da Abolição para os prefeitos externarem a preferência por Isolda. Domingos nomina na nota o secretário Nelson Martins como articulador dos pedidos aos prefeitos. A decisão de neutralidade, conforme o documento do PSD, em um processo que precisa de serenidade e meditação, é a mais adequada para diminuir os conflitos das disputas internas, que, embora legítimas, não devem ser motivos para o encerramento da aliança que tem conseguido alavancar o desenvolvimento do estado do Ceará. Com informações do site Ceará Agora, Sátiro Salles. O movimento começou nesta semana, jornalista Beto Almeida, para jogar água nessa fervura, nessa temperatura elevada, que foi o ambiente no final de semana entre lideranças do PDT e do PT. O presidenciável Ciro Gomes, em um tom de conciliação, de preocupação ao mesmo tempo, dizendo que há necessidade de reunificar. E pelo caminho do diálogo é que os pedetistas poderão primeiro
ganhar essa reunificação interna e depois buscar, como disse o próprio Ciro Gomes, preservar esse projeto administrativo que vem dando certo para o estado do Ceará. E agora as expectativas se voltam para o dia 18, quando oficialmente o Diretório Estadual do PDT se reunirá em caráter deliberativo para chancelar, para anunciar o nome a ser lançado ao governo do estado. O que está na cabeça dos pedetistas é que, seja qual for o nome indicado, o partido tem que estar unido e buscar a ampliação da aliança que governa hoje o estado para enfrentar a oposição no dia 2 de outubro. Tarefa difícil, jornalista Beto Almeida, ou com o diálogo o caminho fica menos com menos pedras no caminho? Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que uma reunião como essa de ontem, de 4 horas de duração, Luciano, ela tem um efeito, que eu diria, pedagógico. O primeiro deles é reconhecer de fato que a aliança passa por um momento delicado. Isso, o presidenciável Ciro Gomes fez esse reconhecimento, fez esse histórico. Depois da reunião, ele fez lá uma entrevista rápida, né? A imprensa foi perguntar alguma coisa, foi um jogo de perguntas e respostas rápidos, mas ele diz o seguinte, que está em busca do consenso, palavras do Ciro Gomes, e o que ele diz, reconhece que o que está em jogo é o destino, não só do PDT, não só da aliança, mas do Ceará, e que muitos têm a ganhar, lógico, se permanecer esse consenso, se permanecer esse encontro de ideias, e é exatamente por isso que eu acho que essa reunião de ontem foi válida. Por quê? Porque na realidade é o seguinte, ninguém esperava que dali pudesse sair de fato já uma definição em relação ao impasse que está gerado. Quem sabe até antes da segunda-feira, dia 18, o próprio presidente André Figueiredo, o presidente do PDT, admitiu, pode ser que até lá as conversas avancem e a reunião de segunda-feira seja apenas para homologar, vamos dizer assim, para pacificar o nome que possa ser escolhido ao longo dessa semana. O importante é assim, é que há uma busca de unidade dentro do PDT, internamente, e, lógico, em busca de tratar desta parceria da manutenção da aliança. E quem é o interlocutor? O interlocutor, o próprio André Figueiredo, o próprio presidencial Ciro Gomes, disse que quem representa o PT, quem está hoje adiante de fazer essa interlocução, é o ex-governador e candidato ao Senado, Camilo Santana. Ou seja, as conversas foram lançadas, a abertura do diálogo, Zenor, está aí colocada, a possibilidade de encontrar um consenso é ainda um tanto quanto uma incógnita? Sim, uma incógnita, porque na realidade o clima esteve muito acirrado, a temperatura esteve muito elevada, como você diz, durante o final de semana, mas é possível que agora as coisas começam a se encontrar, a ter um curso normal, vamos dizer assim, e de encontro realmente de posições e de ideias. Eu ainda acredito que esta possibilidade, porque em política você nunca pode dizer que as situações ficam totalmente irreconciliáveis, que as pontes são queimadas e que não há chance de você repor essa via. Então eu acho que é possível que essa via seja retomada e que esse diálogo seja naturalmente reposicionado. Tem uma coisa aí que muita gente acha que, por exemplo, o André Figueiredo, o presidente, reclamou ontem do que ele considerou e chamou de intromissão em debates que são internos do PDT, são interna corporate, como se diz. Ele quer dizer o seguinte, que o que é assunto do PDT deve ser resolvido pelo PDT. Nessa linha é que o presidente do PSD, o ex-deputado e ex-vice-governador Domingos Filho, soltou uma nota, porque ele disse, Luciano, que durante um evento no interior que ele fez esse final de semana, ele quase que não conseguia participar de prefeitos ligando para ele e querendo saber se deveriam se posicionar, que estavam perguntando em como era que eles iam votar, com quem eles iam apoiar, e o Domingos soltou a nota exatamente defendendo o quê? Neutralidade. Disse, olha, tem que respeitar o processo do PDT, e quando eles decidirem, é que a gente entra no jogo para, como se diz, para iniciar ou retomar a discussão. Esse é o entendimento até agora. Claro, ainda tem um ator político que continua olhando e observando tudo isso. E esse ator político é importante, é o Partido dos Trabalhadores. A gente precisa ver se esses diálogos avançam com
o ex-governador Camilo Santana sendo essa ponte para esfriar esses ânimos. E você também esqueceu de falar de outro personagem que está nos bastidores políticos atuando fortemente, que é o senador Cid Gomes, às vezes citado como pré-candidato ao governo do estado para salvar a aliança, para reunificar o partido. O senador Cid Gomes continua no silêncio, mas agindo nos bastidores, conversando, tinha essa agenda com o ex-governador Camilo Santana. Como não saiu até o momento informação se houve ou não essa reunião, o certo é que Cid Gomes está nos bastidores, conversando com lideranças partidárias e também com prefeitos e militantes do PDT. É a busca pelo consenso dentro do PDT, nesse momento tão importante de definição da candidatura ao governo do estado. Olha, Luciano, a ausência do senador Cid Gomes foi, sim, muito sentida e observada. E houve até uma explicação. O presidente do partido, André Figueiredo, disse que Cid pediu para que Ciro conduzisse esse processo de conversas, de acordos, até o final dessa decisão. O que dá a entender que provavelmente o senador Cid Gomes poderá ou deverá se manter ausente, pelo menos publicamente, deste processo, Luciano, até a próxima segunda-feira. A não ser que alguma coisa mais aconteça e de repente possa surgir um terceiro nome, um Tértios, uma possibilidade de surpresa que nem seja Isolda, nem seja Roberto Cláudio. Esse caminho também está aberto. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? E nós vamos conversar, Luciano, sobre a expectativa que tem hoje no Brasil todo. A categoria de enfermeiros aguarda a votação sobre o novo piso salarial da categoria, mas tem também coisa lá na Câmara dos Deputados para discutir aquela questão da PEC dos benefícios.